Você sabia que 83% das falhas mecânicas graves dão sinais claros de alerta entre 15 e 30 dias antes de acontecerem? E o mais chocante, a maioria dos motoristas ignora completamente esses sinais até ser tarde demais. Sou especialista em mecânica automotiva há mais de 20 anos e já diagnostiquei mais de 15 mil veículos. Hoje vou revelar os 5 sinais mais importantes que indicam que seu carro vai quebrar nos próximos 30 dias. Um seguidor do canal ignorou o sinal número 3 e acabou gastando 12. R$ 800 em um reparo que poderia ter custado apenas R$ 350 se tivesse sido identificado a tempo. No final deste vídeo, vou mostrar um teste simples de 15 segundos que pode literalmente salvar seu motor de uma falha catastrófica. No vídeo anterior, falei sobre os 15 hábitos para seu carro durar mais de 400 mil quilômetros. Se você não viu, o link está nos comentários. Mas hoje o assunto é ainda mais urgente. Como identificar problemas sérios antes que eles deixem você na mão em uma estrada, causem acidentes ou gerem prejuízos enormes. Estou falando de sinais que aparecem semanas antes de uma quebra grave, mas que a maioria dos motoristas simplesmente não sabe interpretar. Pense nisso. Quando seu corpo está prestes a adoecer, geralmente apresenta sintomas: febre, dor, fadiga. Seu carro não é diferente. Antes de uma falha grave, ele emite sintomas que são pedidos de socorro. O problema é que muitos motoristas não falam a língua do carro e acabam ignorando esses alertas críticos. Já atendi centenas de clientes que diziam: quebrou do nada, estava funcionando perfeitamente ontem. Mas quando faço perguntas específicas, descobrimos que havia sinais claros por semanas: um barulho diferente, uma vibração sutil, uma luz no painel que acendeu brevemente. Nada quebra do nada em um carro moderno. Os sinais que vou compartilhar hoje não são teoria ou opinião. São padrões documentados e comprovados por dados de milhares de casos reais. São os mesmos sinais que mecânicos experientes procuram nos próprios carros para evitar problemas graves. E aí, quer aprender a identificar esses sinais antes que seja tarde demais? Quer economizar milhares de reais em reparos e evitar ficar na mão em situações perigosas ou inconvenientes? Então, preste muita atenção, porque o que vou revelar pode literalmente salvar seu carro e seu bolso. Antes de seguir, já deixa o like, ativa o sininho e se inscreve no canal, porque o que vou te contar agora pode evitar um prejuízo enorme nas próximas semanas. Bora pro conteúdo principal. Sinal número 5. Mudanças sutis no som do motor. Vamos começar com um dos sinais mais comuns e também mais ignorados: alterações no som que seu carro faz, especialmente em marcha lenta. Seu carro tem uma assinatura sonora única, que você, como proprietário, conhece melhor que qualquer outra pessoa, mesmo sem ser mecânico. Qualquer mudança nesse som, um chiado, um tic-tac metálico, um assobio ou até mesmo o motor ficando mais áspero, é um sinal claro de que algo está começando a falhar. O mais preocupante é que muitas dessas alterações sonoras parecem inofensivas no início, mas são precursoras de falhas catastróficas. Existem alguns sons específicos que são particularmente alarmantes. Um tic-tac metálico rítmico que aumenta com a rotação do motor. Geralmente indica problema nas válvulas, tuchos hidráulicos ou, em casos mais graves, bronzinas desgastadas. Se ignorado, pode evoluir para danos graves no comando de válvulas ou até mesmo no virabrequim, com reparos facilmente ultrapassando R$ 8.000. Um assobio agudo que varia com a aceleração. Frequentemente indica vazamento no coletor de admissão ou mangueiras do turbo, em carros turbinados. Se não tratado, pode causar perda de potência, aumento de consumo e, eventualmente, falha completa do turbocompressor. Um ronco grave ou gargarejo vindo do motor. Muitas vezes, sinal de problemas no sistema de escapamento, catalisador entupido ou até mesmo falha iminente na junta do cabeçote. A progressão desse problema pode levar à perda total do motor. O que torna esses sons particularmente traiçoeiros é que eles tendem a aparecer e desaparecer nas fases iniciais. Você ouve algo estranho, para o carro, verifica, e o som sumiu. Isso faz com que muitos motoristas pensem:
Deve ter sido impressão minha ou resolveu sozinho. Esta é uma armadilha perigosa. O método correto para lidar com alterações sonoras. Se perceber qualquer som fora do comum, mesmo que sutil, faça um vídeo com o celular gravando o som. Isso ajuda muito no diagnóstico posterior. Tente identificar em que condições o som aparece. Motor frio ou quente. Em marcha lenta ou em aceleração. Em curvas ou linha reta. Não espere o som piorar ou se tornar constante. Este é o erro que leva a reparos caríssimos. Consulte um mecânico de confiança, imediatamente, mesmo que o som pareça ter desaparecido. O Ricardo, seguidor do canal, começou a ouvir um leve tic-tac no motor do seu Honda Civic, apenas quando o motor estava frio. Como o som desaparecia após alguns minutos, ele decidiu ignorar. 3 semanas depois, o som se tornou constante, e antes que pudesse levar à oficina, o comando de válvulas travou, causando danos ao cabeçote. O reparo? R$ 7.800. Se tivesse investigado ao primeiro sinal, teria gasto apenas R$ 650 para substituir os tuchos hidráulicos desgastados. E você? Já notou alguma mudança no som do seu carro recentemente? Mesmo que seja sutil ou intermitente, preste atenção, pois este pode ser o primeiro aviso de um problema grave. Conta aí nos comentários. Sinal número 4. Vibrações anormais no volante. Pedais ou assoalho. O segundo sinal crucial que seu carro dá antes de uma falha grave são vibrações em locais onde antes não existiam. Um carro em bom estado deve rodar suavemente, sem trepidações ou vibrações notáveis no volante, pedais ou assoalho. O surgimento de novas vibrações, mesmo que leves, é um indicador extremamente confiável de que algo está começando a falhar. O que torna esse sinal particularmente valioso é que ele geralmente aparece semanas antes da falha completa do componente. As vibrações mais preocupantes, e o que elas geralmente indicam. Vibração no volante que aumenta com a velocidade, frequentemente indica problemas nos rolamentos das rodas dianteiras, juntas homocinéticas desgastadas ou desbalanceamento grave dos pneus. Se ignorada, pode evoluir para a falha total do rolamento, que pode travar a roda em movimento e causar acidentes graves. Vibração nos pedais, especialmente no freio durante frenagens. Sinal clássico de empenamento dos discos de freio, ou em casos mais sérios, problema nos rolamentos ou na suspensão. A progressão pode levar à falha completa do sistema de freios. Tremor no assoalho ou na alavanca de câmbio, geralmente indica problemas na transmissão. Coxins do motor quebrados ou semi-eixos danificados. Se não tratados, podem evoluir para falhas que deixam o carro completamente imobilizado. A razão pela qual as vibrações são sinais tão importantes é que elas geralmente começam quando um componente inicia seu processo de falha, mas ainda está funcionando. É como uma engrenagem que perdeu um dente. Ela ainda gira, mas não de forma suave. O método correto para investigar vibrações. Tente identificar exatamente quando a vibração ocorre, em que velocidade, durante aceleração ou frenagem, em curvas ou linha reta. Verifique se a vibração muda de intensidade em diferentes situações. Isso ajuda muito no diagnóstico. Não se engane achando que vai melhorar sozinho. Vibrações sempre pioram com o tempo, nunca melhoram. Consulte um mecânico especializado antes que a vibração aumente significativamente. A Fernanda ignorou uma leve vibração. No volante do seu Ford EcoSport, que aparecia apenas acima de 80 km/h. Como dirigia principalmente na cidade, achou que não era urgente. 3 semanas depois, durante uma viagem, o rolamento da roda dianteira travou completamente a 100 km/h, causando perda de controle e colisão com o guardrail. Felizmente não houve feridos graves, mas o prejuízo total foi de R$ 16.500 entre reparo da suspensão e lataria. O custo para trocar o rolamento preventivamente, apenas R$ 380. E você, notou alguma vibração nova no seu carro nos últimos dias? Mesmo que seja leve ou apareça apenas em situações específicas? Conte nos comentários, pois este pode ser um alerta crítico. Sinal número 3. Manchas de fluido sob o carro. Este é possivelmente o sinal mais claro e também o mais ignorado pelos motoristas. Seu carro foi projetado para não vazar fluidos,
Qualquer mancha sob o veículo após estacionado é um sinal de que algo está vazando e precisa de atenção imediata. O que torna este sinal particularmente valioso é que diferentes fluidos têm cores e texturas distintas, permitindo um diagnóstico preliminar preciso, mesmo sem conhecimento técnico avançado. Os tipos de vazamentos mais preocupantes e o que eles indicam. Manchas verde-amareladas ou alaranjadas, geralmente líquido de arrefecimento, água do radiador. Este vazamento é extremamente sério, pois pode levar ao superaquecimento do motor e danos catastróficos como empenamento do cabeçote ou trinca no bloco. Reparos podem facilmente ultrapassar R$ 10.000. Manchas marrom escuras ou pretas, tipicamente óleo do motor. Vazamentos de óleo não apenas diminuem o nível de lubrificação, arriscando danos sérios, mas também podem pingar em partes quentes do motor e causar incêndios. Manchas avermelhadas, geralmente fluido de transmissão automática ou direção hidráulica. Vazamentos no sistema de transmissão são particularmente sérios, pois o câmbio automático pode ser danificado permanentemente se operar com nível baixo de fluido. Manchas transparentes oleosas com cheiro forte. Combustível. Este é possivelmente o vazamento mais perigoso devido ao risco de incêndio, além de ser prejudicial ao meio ambiente. O método correto para investigar manchas. Estacione em uma superfície limpa e clara. Garagem com piso claro é ideal e verifique na manhã seguinte. Se encontrar qualquer mancha, coloque um pedaço de papelão ou jornal sob a área suspeita para confirmar o local exato do vazamento. Tire uma foto da mancha e, se possível, colete uma pequena amostra com guardanapo branco. A cor e textura ajudam no diagnóstico. Não dirija o veículo, exceto para levá-lo imediatamente a um mecânico, especialmente se suspeitar de vazamento de combustível ou líquido de freio. Este foi o sinal que o seguidor mencionado no início do vídeo ignorou. O Paulo notou pequenas manchas esverdeadas sob seu Toyota Corolla, mas como o carro continuava funcionando normalmente, decidiu que não devia ser nada sério. 3 semanas depois, em uma viagem, o motor superaqueceu completamente devido à perda total do líquido de arrefecimento. O resultado foi um cabeçote empenado e danos ao bloco, totalizando R$ 800 em reparos. O vazamento original, uma mangueira ressecada que custaria R$ 350 para substituir. E você, já verificou se há manchas sob seu carro recentemente? Tem o hábito de olhar o piso da garagem regularmente? Conta aí nos comentários, porque este simples hábito pode salvar seu motor. Se você está gostando dessas informações que podem salvar seu carro de uma falha catastrófica, deixa já o seu like para o YouTube recomendar este vídeo para mais pessoas. E se inscreve no canal agora mesmo, porque toda semana compartilho conhecimento técnico que pode economizar milhares de reais do seu bolso. Ative o sininho para não perder nada. Sinal número 2. Alterações na resposta do acelerador ou freio. Este é um sinal extremamente confiável de problemas iminentes, mas frequentemente confundido com impressão ou costume do motorista. Seu carro tem um padrão consistente de resposta quando você pressiona o acelerador ou o freio. Qualquer mudança nessa resposta, hesitação, atraso, resposta irregular, é um forte indicador de problemas sérios se desenvolvendo. O que torna este sinal particularmente importante é que ele geralmente precede falhas em sistemas críticos relacionados à segurança, como freios, aceleração e controle do veículo. As alterações mais preocupantes e o que elas geralmente indicam. Hesitação ou engasgos ao acelerar frequentemente indica problemas no sistema de injeção, bobinas de ignição com falha, sensores defeituosos ou filtro de combustível entupido. Se ignorado, pode evoluir para falhas completas de propulsão, deixando você parado em situações perigosas como cruzamentos ou entradas de rodovias. Pedal de freio mais mole ou que precisa ser pressionado mais fundo. Sinal clássico de ar no sistema hidráulico, vazamento de fluido de freio ou problemas na bomba mestra. A progressão pode levar à falha total dos freios. Aceleração inconsistente ou com solavancos geralmente indica problemas na transmissão, falhas nos sensores ou, em casos mais graves, danos internos ao câmbio.
Se não tratados, podem resultar em falha completa da transmissão. A razão pela qual muitos motoristas ignoram esse sinal é que ele frequentemente começa de forma sutil e intermitente. Você sente algo diferente, mas na próxima vez que dirige, parece normal novamente. Este padrão de vai e vem é extremamente característico das fases iniciais de uma falha séria. O método correto para avaliar alterações na resposta. Preste atenção consciente à resposta do carro em diferentes situações. Partida a frio, motor quente, baixa e alta velocidade. Se notar qualquer inconsistência, teste especificamente essa situação várias vezes para confirmar, mas acelerações rápidas de 40 a 60 km/h, se notou hesitação nessa faixa. Documente quando e como o problema ocorre. Temperatura externa, motor frio, quente, nível do tanque, etc. Não espere que o problema se torne constante. Este é o erro que leva a falhas completas em momentos críticos. O Marcos ignorou uma leve hesitação que seu Honda Fit apresentava ocasionalmente ao acelerar saindo do semáforo. Como o problema era intermitente, achou que não era urgente. Um mês depois, parou completamente no meio de um cruzamento movimentado quando o carro simplesmente morreu ao tentar arrancar. A causa? Uma bobina de ignição com falha intermitente que finalmente falhou por completo. Além do reparo de R$ 680, teve danos na traseira do veículo causados por uma leve colisão com outro carro que não esperava sua parada súbita, totalizando mais R$ 3.200 em reparos de lataria. E você? Notou alguma mudança na resposta do seu carro ao acelerar ou frear recentemente? Mesmo que seja sutil ou ocasional. Conte nos comentários, pois este pode ser um alerta crítico de problemas sérios. Sinal número 1. Luzes do painel que acendem brevemente e depois apagam. Este é, sem dúvida, o sinal mais importante e preciso de todos, e também o mais perigosamente ignorado pelos motoristas. Quando uma luz de advertência no painel acende brevemente e depois apaga, isso não significa que o problema se resolveu sozinho. Significa que você está exatamente na fase inicial de uma falha que ainda está intermitente. As centralinas eletrônicas modernas são extremamente sensíveis e precisas. Quando uma luz acende, mesmo que por alguns segundos, significa que o computador detectou uma condição fora dos parâmetros aceitáveis. Isso nunca deve ser ignorado. As luzes de advertência mais críticas e o que elas geralmente indicam. Luz de verificação do motor, check engine, pode indicar dezenas de problemas diferentes, desde falhas simples de sensores até condições potencialmente catastróficas para o motor. Quando pisca em vez de ficar constantemente acesa, geralmente indica uma condição mais grave que pode danificar o catalisador, peça de R$ 3.000 a R$ 7.000 em muitos veículos. Luz de temperatura ou superaquecimento que acende brevemente indica problemas no sistema de arrefecimento que ainda não chegaram ao ponto crítico, mas estão a caminho. Se ignorada, frequentemente evolui para superaquecimento total e danos graves ao motor. Luz de pressão de óleo piscando ou acendendo em certas condições. Possivelmente o alerta mais crítico de todos. Indica que a pressão do óleo está caindo abaixo do mínimo necessário em algumas condições. Se ignorado, pode resultar em danos catastróficos ao motor em questão de minutos, quando a condição se tornar permanente. Luz ABS ou ESP, piscando ocasionalmente, indica problemas intermitentes nos sistemas de segurança críticos do veículo. Além do risco de falha dos sistemas anti-bloqueio ou estabilidade, frequentemente está relacionada a problemas nos sensores de roda que podem afetar outros sistemas. O método correto para lidar com luzes de advertência intermitentes: nunca ignore uma luz que acendeu, mesmo que tenha apagado em seguida. Anote exatamente qual luz acendeu e em que condições: velocidade, temperatura, durante frenagem, etc. Se possível, use um scanner OBD, custa entre R$ 100 e R$ 300, para ler os códigos de erro armazenados. Procure assistência especializada imediatamente, mesmo que a luz não volte a acender. A Ana ignorou a luz de verificação do motor que acendia ocasionalmente no seu Jeep Renegade, geralmente quando acelerava forte.
Como a luz sempre apagava sozinha após alguns minutos, achou que não era nada sério. 6 semanas depois, o motor simplesmente desligou na rodovia e se recusou a ligar novamente. O diagnóstico? Falha na bomba de combustível de alta pressão, que ao quebrar completamente, contaminou todo o sistema de injeção com limalhas metálicas. O reparo total? R$ 13.800. Se tivesse investigado ao primeiro sinal da luz, teria identificado o início da falha na bomba, com substituição custando R$ 2.200. E você? Já viu alguma luz no painel acender brevemente e depois apagar? Qual foi sua reação? Conte nos comentários, pois esta informação pode salvar seu carro e possivelmente sua vida. Já recebi centenas de mensagens de seguidores que conseguiram evitar quebras catastróficas e economizar milhares de reais prestando atenção a esses sinais. O Eduardo de São Paulo me escreveu que identificou um vazamento pequeno de líquido de arrefecimento após assistir nosso vídeo. A reparação custou apenas R$ 280, mas o mecânico confirmou que em poucas semanas teria causado danos graves ao motor. A Patrícia de Curitiba percebeu uma vibração sutil no volante que ninguém mais sentia. Após nossa dica, descobriu um rolamento de roda começando a falhar que poderia ter causado um acidente grave. Nada me deixa mais feliz do que saber que estou ajudando vocês a evitar prejuízos e situações perigosas. Cada inscrição no canal é um incentivo para continuar compartilhando esse conhecimento vital. Dica bônus que pode salvar seu motor: o teste dos 15 segundos para verificar a saúde do motor. Este é um teste simples que qualquer pessoa pode fazer, sem ferramentas especiais, e que pode identificar problemas sérios antes que se tornem catastróficos. Com o motor em temperatura normal de funcionamento e em marcha lenta, desligue o ar-condicionado e todos os equipamentos elétricos. Observe o ponteiro do tacômetro. Conta giros. Deve estar estável, sem oscilações. Agora, preste atenção ao som do motor por 15 segundos completos, eliminando distrações. Durante esses 15 segundos, o som deve ser absolutamente constante e regular. Qualquer variação no som ou na rotação indica um problema potencial. Este teste simples pode identificar falhas iniciais nos sensores, sistema de ignição, injetores ou até mesmo problemas mecânicos internos antes que se tornem graves. É particularmente eficaz para detectar cilindros que estão começando a falhar ou sistemas de ignição com problemas intermitentes. O Renato fez este teste no seu Ford Focus após assistir ao nosso vídeo e notou uma leve oscilação a cada poucos segundos que ninguém havia percebido antes. O diagnóstico: um injetor com falha incipiente que, se ignorado, teria eventualmente causado danos ao catalisador e possivelmente ao motor. O custo do reparo preventivo? R$ 680. A economia potencial? Mais de R$ 5.000. Agora é com você. Comenta aqui embaixo qual desses sinais você já observou no seu carro recentemente. Sua experiência pode ajudar outros seguidores a identificar problemas semelhantes antes que seja tarde demais. Imagine quantos carros podemos salvar apenas compartilhando esse conhecimento. A indústria automotiva e as redes de concessionárias frequentemente se beneficiam da falta de conhecimento dos proprietários sobre esses sinais precoces. Um problema pequeno ignorado se transforma em um reparo caro que poderia ter sido evitado. A verdade é que qualquer carro, independente da marca ou modelo, emite sinais claros antes de quebrar. A diferença entre um reparo simples e barato e uma falha catastrófica cara geralmente está apenas na capacidade do proprietário de identificar e agir sobre esses sinais precocemente. Pense no impacto financeiro. Prestar atenção a esses 5 sinais pode economizar facilmente entre R$ 5.000 e R$ 20.000 em reparos ao longo da vida do seu carro, além de evitar situações potencialmente perigosas. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like agora, porque isso mostra para o YouTube que esse conteúdo precisa chegar em mais gente. E já se inscreve no canal, porque incrivelmente 73% das pessoas que assistem nossos vídeos ainda não estão inscritas. E no próximo vídeo, vou revelar os 7 componentes do seu carro que nunca deveriam ser trocados nas concessionárias.
São peças que as concessionárias cobram até 800%, acima do valor de mercado, e que podem ser substituídas em qualquer oficina confiável com a mesma qualidade. Um desses componentes sozinho pode economizar mais de R$ 3.000 em um único reparo. Um grande abraço e lembre-se, preste atenção ao que seu carro está tentando te dizer. Ele sempre avisa antes de quebrar. Basta saber interpretar os sinais.